Boa tarde! Boa tarde! Será que eu estou ao vivo? Estamos informando aos seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. Deixa eu convidar a doutora Tamara. Aparece aí. Boa tarde, pessoal! Boa tarde! Deixa eu ver se eu consigo fixar aqui um comentário. Calma aí, estamos entrando. Boa tarde. Semana 1. Oh, merda, fiz errado. Eita, nós. Sempre faço errado, cara. Eu deixo pra ver isso aqui sempre quando eu vou iniciar a live. Estão aqui, chegou, aceitaram. Sejam muito bem-vindos. A doutora Tamara tá entrando agora. Bruna, Bruno, Matheus, boa tarde, minha excelentíssima gente. Olha para esse ser aí, se eu não sou um cara de sorte. Sou ou não sou? É um cara de muita sorte. Criminalista, a coisa mais linda da minha vida. Mestra em ciências criminais. Especialista, mestra e com nome limpo ainda, um combo. Com nome limpo. Ah, isso aí eu não sei se eu sou. Aí, Jennifer, sejam muito bem-vindos. Flávia, Leonardo, Douglas, doutor Everton. Gente, o nosso objetivo nessa live aqui é que a gente converse com vocês, tá? Então, assim, ó, bora papear. Nogueira Carmo, boa tarde. Gilcimar, Tanajara. Tanajara falou comigo hoje, disse que passou na hora. Renata, tem gente aqui até que não é do direito, que tá só dando uma espiada. Mas é isso aí, tem que estar aí, gente. Gente, muito boa tarde para vocês. Para quem vem do perfil da Tamara e não me conhece, eu sou o Felipe Jeitens, advogado criminalista, e nessa nossa live aqui, algo que vai fazer muito sentido para vocês é o seguinte: eu e a Tamara, nós somos advogados criminalistas, só que nós tivemos histórias totalmente diferentes na nossa profissão. A Tamara, daqui a pouco eu vou deixar ela se apresentar para vocês, mas a Tamara, ela fez vários estágios, fez especializações, fez o mestrado, ela se dedicou à vida acadêmica, ela sempre foi ligada nessa de passar pelos órgãos públicos. Isso eu vou deixar para ela falar para vocês. E eu não tive essa experiência. Na época, olha só, na época que eu fazia a faculdade, eu era muito ferrado. Essa é a realidade. Então, eu tinha ido morar sozinho, então eu dividia meu dinheiro entre aluguel, pagar a mensalidade da faculdade. E se eu fosse para um estágio, eu estava ferrado, porque eu não tinha como pagar a conta, não tinha como me sustentar. Então, o meu primeiro contato na área criminal, ele iniciou quando eu saí da faculdade. Só depois lá de ter saído da faculdade. E eu senti demais esse impacto, senti demais. Porque eu percebi esse impacto muito mais agora me associando à Tamara, porque ela sabe de muitos macetes, de muitas coisas que eu nem fazia ideia. Tiveram coisas que eu fui aprender no decorrer dos anos que eu nem tinha ideia na época. Mas por quê? Porque eu não tive experiência. Então, doutora Tamara, se apresente aí para os nossos ouvintes. Deixa eu mandar beijos para os amigos, né? Maicon, Vanessa, Renata. Os amigos têm que apoiar. Então, para quem não me conhece, meu nome é Tamara. Eu tenho 28 anos. O Felipe falou ali que eu tenho mais de 5 anos de advocacia, mas eu não tenho, eu tenho menos, que eu ainda sou jovem advogada, então eu tenho desconto na anuidade ainda. Eu fiz 3 especializações, fiz uma em penal, uma em processo penal. Aí fui para o Rio Grande do Sul fazer uma em ciências criminais lá na PUC, que foi uma grande realização para mim. Depois eu consegui uma bolsa para fazer o mestrado. O Felipe falou ali, ele era muito ferrado e tal. Eu também. Minha mãe é empregada doméstica, meu pai é pedreiro. Ganhei bolsa na faculdade, ganhei bolsa no mestrado. Então, assim, tudo sempre foi bem trabalhoso para mim. Mas, quando eu entrei na faculdade, eu já tinha muito em mente que eu não tinha nenhum familiar na área do direito, então que eu ia ter que penar bastante para atingir o que eu queria. Então, eu fui aquele tipo de aluna que já no primeiro dia de aula de direito eu já estava de terninho. Eu era esse tipo de aluna. Então, eu sempre me dediquei durante a faculdade, eu era aquela aluna que sentava na frente. E quando eu entrei na faculdade, eu trabalhava em 2 lojas no shopping.
E assim, ó, até a professora uma professora entrou de civil, uma das melhores professoras que a gente teve. Não tem quem não goste dela, Gisele. Beijo. Então, a primeira coisa que sempre tive em mente é assim, ó, é dar a vida na faculdade. Passar boa referência para os professores. Eu era aquela aluna que levantava a mão, que participava, que quando tinha a primeira oportunidade de se levantar e se mostrar, eu era essa aluna. Então, a faculdade foi um diferencial para mim. Eu conheci muitas pessoas, hoje eu tenho contato com todos os professores e todos os professores têm uma boa referência de mim. O que eu comecei a fazer? Quer falar alguma coisa, Felipe? Tá me olhando para Não, essa cara? eu vi o comentário do Ramon, disse que maratonou o podcast lá. Show de bola, meu Que velho. bom. Feliz em ter ajudado aí, cara. Não presta atenção em mim aí, mulher. Então, assim, durante a faculdade eu comecei a fazer estágio e eu fiz muitos estágios. O meu primeiro estágio, eu aprendi tudo de organização de escritório, de administração, de atendimento. E esse estágio, ele era num térreo, então eu fazia já muito atendimento em clientes, já fazia aquele atendimento inicial. E eu era aquela estagiária que, assim, antes do advogado chegar, eu fazia questão de chegar mais cedo. Se precisava limpar a mesa, passar um pano no chão, deixar o cafezinho pronto, eu era essa pessoa. E essas pessoas, o Ramon, por exemplo, que foi meu primeiro chefe no estágio, eu tenho contato com ele até hoje. Frequento a casa dele, gosto da esposa dele, da Fran. E ele também já me indicou clientes. Então, assim, um dos primeiros passos, por que a importância de ser dedicado durante a faculdade, durante o estágio? Porque eles lá na frente podem ser seus parceiros. Então, o Dr. Ramon, ele me indicou clientes. Depois eu trabalhei um outro período com o irmão dele, que também foi um grande parceiro na Tamara, área criminal. deixa eu só passar um recado aqui rapidinho. Gente, se vocês tiverem perguntas, eu vou pedir que vocês mandem ali no símbolozinho das perguntas para eu não deixar passar elas aqui nos comentários, porque às vezes eu não acompanho os comentários para não perder o fio da meada, tá bom? Mandem ali nas perguntas. Pode continuar. Sabe que homem não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, lê pergunta. Olha o preconceito com o homem. Posso? Me diz uma coisa, quando é que tu decidiu que tu queria ser advogada criminalista? Quando te deu esse start aí? Eu tive uma professora, a Patrícia Mombach, que ela é gaúcha, e ela foi o meu motivo de querer fazer especialização no Rio Grande do Sul, porque assim, a voz dela era maravilhosa, a oratória dela era maravilhosa, a aula dela era maravilhosa, e ali começou uma vontade pela área criminal. E aí depois eu estagiei 1 ano também em uma vara criminal, porque eu quis passar por todas as áreas para ver qual que me identificava mais. Então, eu estagiei, o primeiro escritório foi na área civil, abarcava um pouco de tudo, mas mais na área civil. Depois eu fui para o fórum, onde eu fui conciliadora nos juizados especiais, eu fazia as audiências de conciliação. Então, ali eu também conheci muitos advogados, e aí tu já consegue pegar a postura, eu vou querer ser assim, vou querer ser dessa outra forma. Então, eu conheci muita gente ali. O primeiro ano foi nessa vara civil, eu trabalhei com execução fiscal também. E eu também, no fórum, eu também era essa estagiária, que chegava mais cedo. Na época era processo físico, eu queria despachar, eu queria esvaziar aqueles armários e trabalhar. Eu sempre fui bem proativa e trabalhava bastante. Tá, e quando tu teve aula com essa professora, tu decidiu por causa dela? Eu acho que a paixão, assim, a vontade de atuar na área criminal, eu acho que além da matéria ser muito mais legal, muito mais interessante, né? A gente trabalha com morte, com sangue, com crime. Geralmente desperta muito mais o nosso interesse. Então, a Patrícia Mombach foi uma primeira inspiração para que fosse determinante para eu começar a seguir os meus rumos para o crime. E para ti foi tranquilo quando surgiu essa possibilidade de atuar no crime ou não? Eu sempre fui a defensora dos pobres e dos oprimidos, então para mim sempre foi muito fácil, né? No caso, eu acho que eu nunca pensei assim, ó, meu Deus, defender estuprador, defender traficante, Deus me livre. Eu nunca fui essa pessoa. Eu sempre consegui visualizar a história da pessoa por trás dela, né? Eu sempre consegui entender os motivos que levavam ela a praticar aquilo. E para mim, o culpado sempre foi o Estado. Então, eu sempre consegui levar isso com muita facilidade. Deixa eu ver.
Cara, olha só, gente. Vocês vão começar a ver que esse negócio, ele... Antes de entrar nessa parte, eu quero te perguntar outra coisa. Esses teus posicionamentos em estágio, contatos com advogados, eles te ajudaram quando tu iniciou o rumo na advocacia criminal ou não? Com Tu acha que foi certeza. pertinente isso? Tu acha que influenciou muito isso? Foi um dos pontos. Hoje em dia, se eu vou entrar no Fórum de Palhoça, que é onde eu fiz estágio, ou lá no Fórum da Capital, eu acho que se eu pudesse, assim, ó, eu teria a sensação de poder ir até de Havaiana, porque eu me sinto tão em casa. Eu frequentei tanto lá, então a primeira coisa é essa, tu tá em um ambiente que tu não se sente desconfortável. Então, como eu fiz muita audiência, tanto como conciliadora, e como eu trabalhei com uma juíza durante 1 ano, com a doutora Érica, fazendo audiências com ela e trabalhando no gabinete, então, assim, fazer audiência, entrar em uma sala de audiência, isso para mim sempre foi muito natural, foi sempre muito tranquilo. Não me sentia nervosa em entrar em uma sala de audiência. Sim. Gente, então, olha só. Para vocês verem um pouco do que eu estou falando, de diferença, olha só, a Tamara, ela era aluna nota 10, dedicada. Ela, pelo que eu entendi, ela era CDF, né? Ela queria fazer tudo bonitinho. Até hoje ela é assim, na verdade. E eu era um cara que, olha, tem cadeiras na faculdade que eu nem sei o que aconteceu. Nem sei o que aconteceu. Passei lá de turista. Por falar em direito cambiário, a gente fazia grupo no WhatsApp para colar, passei assim, ó, que nem vi. Eu era um aluno que eu queria muita coisa, mas chegava na hora assim, eu era muito preguiçoso para aquele negócio de ficar me matando de estudar. E eu não via sentido naquilo. Tem muita coisa, na verdade, hoje que eu não vejo sentido nenhum na faculdade, que realmente para mim é uma perda de tempo. Até quando você vai ver, pro que você leva para a profissão é muito pouco, é muito pouco, é muito pouco. Então, eu sinto que a viagem nossa é assim, ó, eu não tive experiência nenhuma, a Tamara teve um monte de experiência, eu era um aluno que não estava muito ligado ali na faculdade, e a Tamara era uma aluna nota 10, ela já fez ali, ela comentou algumas coisas ali que eu vou trazer para vocês como alguns princípios importantíssimos, mas a sacada é que eu pensava assim, cara, isso aqui não vai ser determinante na minha profissão. Eu já pensava o seguinte, a Tamara pensava isso também de outra maneira. Cara, quando me surgiu a ideia de ser advogado criminalista, eu não aceitava ela. Eu era aquele aluno que falava assim, bandido bom é bandido morto. Eu discutia com a professora, e ela disse que até pouco tempo atrás ela me dizia que me usava de exemplo nas aulas, porque eu falava que, a senhora fala isso porque nunca foi assaltada. Eu era esse aluno ignorante. E a ignorância, ela faz parte da vida de muitos de nós. E eu era totalmente afetado com isso em relação à nossa área de trabalho. Então, eu bati naquela tecla, e quando surgiu a possibilidade, eu pensei assim, cara, eu entrei na faculdade de Direito pensando nas oportunidades de concurso. Então, eu pensava assim, se eu tiver que advogar até passar num concurso, vai ser na área trabalhista. Nunca tinha visto na minha vida. Tudo bem. Quando eu tive penal e trabalho no mesmo semestre. Daí eu comprava a doutrina de um e de outro, e eu odiei com todas as minhas forças direitos do trabalho. O professor até era gente boa, mas eu pensava assim, meu Deus, eu não vou fazer isso na minha vida. E diferente do direito penal que se desenhava na minha cabeça, eu pensava, cara, eu não quero ser criminalista, não deixa isso, Deus. Mas aquilo lá me consumia, como se eu não tivesse escolhido aquele negócio, mas aquilo ali se desenhava demais para mim. Então eu pensei, cara, eu vou fazer. Quer saber? Primeiro assim, eu tive que me convencer. Eu acho bonito a história de pessoas que têm o pai criminalista, que viu uma atuação lá quando era bebê, no colo, e nunca mais esqueceu, e cresceu pensando em ser criminalista. Eu acho muito legal, porque a minha história é diferente. Eu não queria ser, não tinha contato. E quando eu decidi que ia ser criminalista, primeiro eu tive que me convencer para depois jogar para o público, né? Porque a gente tem aquele negócio de contar para as pessoas, olha, eu vou trabalhar, eu sou criminalista. Você vai ter que falar para as pessoas do seu convívio. E até... Me diz como é que foi no teu caso. As pessoas ali do teu convívio, elas não te tocaram muitas pedras nessa tua decisão? Na minha casa, sempre foi tudo muito tranquilo. Claro que sempre tem um ou outro que vai fazer uma piadinha ou outra, no sentido, vai defender bandido, mas isso nunca foi um problema. Eu acho até que a minha família, acho que até pra gente, né? E cresceu muito próximo, tipo, de comunidade mais pobres.
Então, a gente tem muito acesso à realidade, né? Então, assim, tanto eu quanto a minha família, quando, né, na minha casa, a gente nunca ligou para a polícia. Eu tenho lembrança de que uma vez sumiu um bujão de gás na nossa casa, a gente foi na casa da pessoa que roubou e buscou. Então, a gente sempre consegue, sabe, a gente não vê o Estado como um solucionador de problemas. A gente nunca viu. Então, isso já é... Hoje, se perguntar para o meu pai, para minha mãe sobre a polícia, todo mundo vai, não, né, vai fazer cara feia. Então, a gente sempre conseguiu entender esse outro lado, né? Por que a pessoa trafica? O Estado é ausente, então o traficante vai lá e consegue fazer esse papel muito bem, não teve uma estrutura. Então, trabalhar com um criminal na minha família nunca foi um problema. Sempre foi visto de uma forma tranquila, porque a gente consegue ver o outro lado, né? A gente consegue ver a situação, a precariedade do outro lado. Então, sempre foi muito tranquilo. Assim, ó, gente, então vocês conseguem perceber, a gente criou para quem não está no nosso grupo, a gente criou um grupo, Clube 1659, que vai ser o grupo onde a gente vai mandar informações das nossas lives, que acontecerão toda quinta-feira, 16h59, durante esse semestre inteiro, no mínimo. Para aquela galera que está nessa fase de transição, ou que é estudante, ou que recém começou a advogar. E daí, agora eu vou puxar alguns pontos da nossa conversa que são princípios importantíssimos a vocês. E o primeiro deles, eu acho que é um dos mais importantes, é aparecer como referência daquela área. Depois que eu decidi, que eu optei pela advocacia criminal, o que eu fiz? Eu comecei a pensar assim, cara, ninguém sabe quem eu sou, ninguém faz nem ideia. Eu era uma pessoa ali sem nem... Olha, tipo, eu não tinha uma representatividade social fora ali do meu meio, assim, as pessoas não me conheciam, eu era um prestador de serviço ali, de um serviço simples e não tinha nada demais. Mas a partir do momento que eu pensei que eu seria criminalista, eu pensei, cara, eu preciso de clientes eu vou precisar de gente para me contratar nesse trabalho. Então eu comecei a me posicionar como o cara que era... Você, ainda que não seja advogado, você já pode se posicionar como aquela pessoa que é a pessoa, o estudioso, o entusiasta do direito penal. Aquela pessoa que participa nas aulas, aquela pessoa que sabe tudo. Se você parar para pensar, você sempre vai lembrar daquele colega que é a referência em determinada área. Eu lembro na faculdade que tinham colegas que eu lembro até hoje, pô, aquela menina era do escritório de previdenciário, aquele cara lá era do escritório de trabalhista, aquele lá era apaixonado por tributário, ele dizia que ia ser ministro do STF. Então, o primeiro passo é o quê? Você virar referência naquele assunto, você virar referência pelo menos para as pessoas que estão ao seu redor, que serão as primeiras pessoas que vão propagar o que você faz da vida, que vão lembrar de você. Quando tiverem uma questão criminal, eles vão lembrar de você. Quando um familiar tiver alguma questão criminal, vão lembrar de você. Tem pessoas que me ligam até hoje, da época da faculdade, que lembram que eu era o cara do direito penal. E assim, gente, eu era o cara, mas eu não era o CDFzão, bonzão. Eu era o cara que propagava. Eu abria a boca e aparecia. Eu queria ser visto, eu queria ser essa referência. Então, eu fazia muito isso. E até hoje, isso no começo muito mais, mas até hoje, um dos princípios que a gente sempre segue é o quê? Você tem que falar que você é criminalista, ou você tem que mostrar que você é entusiasta da área penal. Essa semana passada, um rapaz me mandou uma mensagem aqui no Insta. Ele disse, ô, doutor, eu sou aqui o fulano, eu sou o segurança daquele bar que o senhor foi. Cara, eu acho que faz mais de 2 anos isso. E ele era estudante de Direito. Na época, ele me mandou, eu lembro que o senhor faz júri, eu tenho um júri aqui para fazer e eu queria saber se o senhor não quer pegar. Então, assim, ó, isso com o tempo só aumenta. Na área criminal, a gente, quando quer ingressar nessa área, a gente vai plantando várias sementes. E a principal delas é aparecer como criminalista. A Tamara, ela fez estágio, ela apareceu nos lugares. Ali tem outras questões também que eu quero trazer para vocês, mas assim, a gente começa a virar a referência das pessoas. Isso é muito importante. E daí tem outra questão, que há um tempo atrás, há pouquíssimo tempo atrás, a rede social não era tão forte assim. Então, para você se dar bem, para você ter um clientezinho na advocacia criminal, você tinha que ser aquele advogado que todo mundo conhecia, aquele advogado mais velho, aquele advogado que toda a cidade já sabe quem é. E assim, se vocês forem ver na cidade de vocês, eu falo assim, ó, com tranquilidade, os advogados que mais trabalham não são nem os melhores advogados. São os advogados que são mais conhecidos, que atuam há mais tempo, aqueles que apareceram mais para a comunidade.
não é nem o cara que eu... Assim, gente, e aí tem um princípio que ele vai servir para sempre, por quê? Porque você pode ser o melhor na oratória, você pode ser o melhor em escrever melhor do que todo mundo. Nada disso adianta se você não se relacionar com as pessoas, se as pessoas não souberem o que você faz, porque aí é que você, gerando essa conexão, é que você vai começar a atrair clientes. E assim, ó, hoje tem gente que me liga que eu não faço nem ideia de onde é. Esses tempos eu estava falando com a Tamara, eu fiz atendimento de flagrante até em, sei lá, cara, Minas Gerais. Eu já fiz em Minas Gerais, já fiz em estado que eu nunca botei o pé na vida. Porque são várias sementes que a gente planta. Na sequência das nossas lives, a gente vai trabalhar algumas de formas mais específicas. Mas agora, no primeiro momento, eu estou falando isso. A sacada é o quê? Aparecer. Antigamente, você precisava ser um advogado que tivesse batido muito o pé para as pessoas te conhecerem. Hoje não. Hoje a gente tem as redes sociais aí que são uma vitrine para milhares de pessoas. Para milhares de pessoas. Se você souber usar sua rede social de maneira a alavancar a sua carreira, não só ficar perdendo tempo, não só ficar olhando meme, ela é uma ferramenta de muito potencial. Eu comecei a surgir como criminalista quando eu comecei a investir força na questão do tribunal do júri. Eu não postava muito ali resultado de processo, acompanhamento em delegacia. Eu até fazia de vez em quando, mas eu lembrava o quê? Cara, eu vou criar, e isso é outra coisa também que a gente vai falar, eu vou criar um branding forte na questão do tribunal do júri. Porque advogado tem muito, criminalista também tem bastante, mas advogado que faz júri já é uma categoria mais seleta. Na minha cidade era um ou outro. Eu saí da minha cidade, eu não sei se tinha... Olha, eu vou te dizer, eu era um dos caras que mais faziam lá. Não, eu era um dos advogados que mais faziam, porque a gente chegou a pegar praticamente todos os júris que eram dativos ali, pelo menos de Canoas, Alvorada, em cidades do Rio Grande do Sul. Então, a primeira sacada para vocês é essa aí, aparecer, se posicionar. Ai, mas eu tenho vergonha, eu não gosto. Fala, cara, você tem a opção de sentar e esperar cair do céu, mas isso não vai acontecer. O advogado, quando ele começa, o estudante, quando está saindo da faculdade, ele não pode ficar com a bunda na cadeira. Ele tem que estar produzindo, ele tem que estar indo atrás. Senão o negócio não anda. Se você tem timidez, olha, é foda, mas você vai ter que começar a trabalhar isso, porque senão você sempre vai depender de alguém. Você vai ser aquela pessoa que fica no escritório peticionando enquanto o outro faz audiência, enquanto o outro vai atrás de cliente. E assim, ó, são habilidades que você precisa que elas são para a vida. Você precisa aprender a se comunicar, precisa começar a trabalhar essa questão de desenvoltura, de carisma. Isso tudo foram diferenciais gigantescos nessa questão de aparecer. Felipe, até uma questão que é importante falar, justamente porque até ali no grupo foi um dos temas falados, mas eu não consigo o primeiro cliente. É difícil conseguir o primeiro. Eu comecei, né, todas as pessoas sabem ali que eu sou advogada, eu posto toda a minha vida, não posto só sobre direito e tudo mais, mas muita gente me procura de outras áreas também, não só o direito criminal. Então, às vezes essas outras áreas te salvam no início. Tamara, mas eu não quero atuar nas outras áreas. Tu não precisa. Tu pode ter um parceiro de outra área, só que tu vai ganhar em cima, tu vai fazer a tua indicação e tu vai ganhar. Por exemplo, eu costumo fazer o atendimento todo do cliente de uma outra área. Se vem um cliente aqui de família, eu faço todo o atendimento e aí ou eu pago um advogado para fazer uma petição, ou eu faço uma parceria. Então, isso é uma forma de, às vezes, no começo, tu fazer o quê? Tu não perder cliente. Porque no começo, todo o valor que entra é importante. Então, às vezes, assim, eu quero ser advogado criminal, mas às vezes aí no início... Tu pode fazer o atendimento das outras áreas para você ter uma fonte de renda que não outro, posicionamento nas redes sociais. Então, às vezes, fazer esses outros atendimentos e ter um colega de outra área para estar atuando contigo e você ganhar um percentual pela indicação, pode ser um ponto-chave que te ajude aí o primeiro, segundo ano né, após a faculdade, no início da carreira, para que você consiga pagar as contas e não ficar tão preocupado assim. Então, isso é uma coisa que é importante fazer também.
Gente, eu vou dizer, eu vou dar uma para vocês aqui, para vocês guardarem no coração. Vocês estão anotando isso daí? Me diz aí se vocês estão anotando, porque assim, ó, não adianta, se vocês só olharem, se vocês só ficarem admirando aqui meu bigode, minha beleza, não vai adiantar em nada na vida de vocês. Vocês precisam anotar num papelzinho e começar a refletir pensando, porra, o que eu posso fazer para seguir nesse caminho aqui? Porque o que a gente está falando é o quê? É uma vivência. Eu tenho mais de 5 anos de advocacia. Eu achei que a Tamara tinha também, tá quase lá, né? Mas a questão é a seguinte, ó. Eu bati muito, eu quebrei muito a cabeça para chegar em algumas conclusões que eu vou passar aqui para vocês. Por exemplo, você precisa se sustentar no começo e quer pegar outras áreas, mas você quer ser conhecido como criminalista. Eu faço isso até hoje. Até hoje, digo, olha, eu sou advogado criminalista, mas o meu escritório atende esse tipo de demanda. Vem. Lá atrás, eu sempre me apresentava como criminalista, porque é o seguinte, vocês têm que pensar que na advocacia ou em qualquer outra profissão, o nome ele é muito mais forte, vale muito mais do que qualquer título. O nome ele é muito mais forte do que título. A forma como você se apresenta ela é muito mais forte do que qualquer título. Então, você começa a criar esse branding. Olha, eu sou criminalista. As pessoas vão saber que você é criminalista, mas quando elas te veem como autoridade dentro da área penal, quando elas te veem como autoridade, como advogado, ele é o advogado. Você tem a confiança delas, você inconscientemente já é a referência delas, elas não vão te procurar só para trabalhar na área criminal. Todas as outras demandas, elas vão, no mínimo, pedir a indicação para você de alguém. E aí é o momento em que você pode se associar a outras pessoas, porque se isolar na advocacia é um grande erro. Você vai ter que aprender, isso a gente vai trabalhar de forma mais específica também no decorrer dos dias, mas se associar às pessoas por quê? Antes de me formar, eu cheguei a fazer eu queria ter aquela vivência. Eu comecei a estudar para fazer os recursos de multas de trânsito e daí eu fazia de toda a galera lá que eu conhecia e cobrava deles. Olha, eu faço aqui. Mas quando eu me formei, daí mudou. Não, eu sou criminalista. Eu fiquei com essa, olha, eu sou criminalista, mas lá no meu escritório a gente atende. Eu conversava com os clientes como se eu tivesse vários associados. Eu lembro que eu dizia, minha secretária, ela tá no fórum. Eu nem tinha secretária, demorei um tempão para ter uma secretária. Mas eu sempre mostrava que, olha, eu sou criminalista. Eu criava isso. E o Tribunal do Júri, e até outra questão, que eu sempre indico, tem muita gente que pensa diferente de mim. Eu aprendi isso, eu fui mentorando de um dos maiores criminalistas do Brasil. E eu aprendi muita coisa disso com ele, inclusive. Que quando você se posiciona como especialista de uma determinada questão, você começa a se tornar referência muito mais rápido. Por exemplo, se você fala para as pessoas, eu sou advogado criminalista, trabalhista, civil, pinto, bordo, costuro, você enfraquece, você passa uma imagem enfraquecida nesse aspecto de conhecedor da causa. Até para os seus colegas com quem você poderia se associar, você deixa de fechar parcerias porque eles vão te ver como o cara que faz tudo. Mas se você trabalhar isso desde o começo, olha, eu sou criminalista, mas meu escritório atende. Às vezes não tem ninguém para atender, às vezes é você mesmo. Mas se você quer ser criminalista, você vai fortalecendo esse branding. Em relação ao Tribunal do Júri, o que acontece? Eu meti essa pilha, mas a gente atende todas as demandas criminais no escritório. Só que isso fazia com que as pessoas, e faz com que as pessoas me vejam como referência naquele assunto. Da mesma maneira que eu vendo a Tamara, que é minha sócia, eu vendo ela como a pessoa mais foda do mundo em tráfico de drogas. Eu digo para os clientes, cara, essa mulher aqui, ela é a guerreira do tráfico. E o que acontece? Você que tem parceiros, você que tem sócios, você tem que aprender a fazer isso. Vocês têm que se vender. Vocês que fazem a propaganda um do outro no primeiro momento. E comigo funciona isso em relação ao Tribunal do Júri. Quer falar? Eu acho que... Pode continuar, tá engrenado aí. Então, o que acontece? Nosso primeiro princípio, aparecer. Depois, essa questão do branding. Pensem, como vocês se apresentam para a sociedade é o modo como elas vão avaliar vocês. Quando eu me formei, imagina, eu era um estudante, nem trabalhava na área. Eu até queria andar de terninho, bonitinho, que nem meus colegas, mas não rolava.
eu estava sempre de tênisinho, bermudinha, chinelo, estava normal, que nem qualquer ser humano, né? Mas eu me liguei que as pessoas elas não me viam como referência não me viam como um advogado. E daí existe um... Para quem se aprofunda mais nos estudos e conhece ali a questão dos gatilhos mentais, vai entender, por exemplo, que quando a gente trata da questão de autoridade, de uniformes, a gente aciona o gatilho mental de autoridade. Quando você vê alguém fardado na rua de militar, você logo pensa, olha, essa pessoa deve ser militar. Se você vê alguém com jaleco, você pensa, ó, isso é vendedor de colchão, isso é médico. Peraí, Felipe, deixa eu fazer um parênteses aqui. Diga. É claro que a roupa é importante, sim, a vestimenta é importante, sim, mas assim, quem me acompanha aí no Instagram sabe que eu ando pra cima e pra baixo aí de roupa de academia. Então, assim, ó, a roupa é importante, ela sempre vai ser, mas muito mais que a roupa também, é assim, ó, toda oportunidade que eu tiver de conversar com alguém se impor naquilo que tu acredita, naquilo que, né, na tua profissão. Todas as pessoas que conversam comigo, independente da roupa que eu estou usando, eu sou o tipo de pessoa que geralmente eu vou passar credibilidade no que eu tô falando. Se ela perguntar algo para mim sobre direito, sobre a área e tal, eu vou passar vou dar uma opinião para ela, vou dar uma consulta para ela, enfim, mas eu vou passar credibilidade naquilo que eu tô falando. Eu vou ter firmeza naquilo que eu tô falando. E a pessoa, independente, se ela me abordar na academia, por exemplo, e perguntar, tu é advogada e tal, eu vou falar com ela como se eu tivesse vestida para uma audiência. Então, assim, muitas vezes isso vai além, né? É claro que a gente tem que se armar, tem sim, isso é importante, mas assim, é o se portar. O se portar, ele vai fazer muita diferença na nossa vida, né? Porque até no meu Instagram, eu posto muita coisa, às vezes, que eu não tô só com roupa de advogada, e isso não é um impeditivo para eu ser uma boa advogada, para me portar bem e falar bem. Então, só quero fazer isso. Desculpa. Pode falar. Sabe que o que eu tô me referindo é o seguinte, ó. Você já tem quase 5 anos de advocacia. Eu tô falando para quem tá engatinhando ainda. Por quê? Porque olha só a sacada. Tu fez estágio, trabalhou no escritório, tu já tinha segurança, tu já sabia como a coisa funcionava, tu não precisava de adereços para transmitir essa confiança para os clientes. As pessoas conversavam contigo, elas sentiam. Quando você está envolvido, quando você já vem trabalhando, quando você já faz estágio, tu já conversava com clientes no escritório. Então, assim, ó, você já transmite isso. Mas quando o advogado, que nem eu, não sabia nada, eu não sabia nem como tratar com o cliente, então eu precisava desses adereços para ter mais autoridade, para transmitir mais autoridade. E outra coisa, quando você é homem, eu ainda tenho cara de muito novinho, mas quando eu me formei... Tá dizendo que eu não tenho cara de nova, tá dizendo que eu tenho cara de velha. A primeira, eu pensava assim, meu Deus, por que o senhor não me dá barba? Eu não tinha um fiozinho de barba na cara e as pessoas me olhavam e falavam, cara, não é advogado. Não acreditavam. A primeira audiência que eu fui, a pessoa que eu fui acompanhar era advogada e ele falou, cara, você é novinho, né? A primeira vez que eu fui acompanhar uma pessoa na delegacia, ela disse, nossa, mas como você é novinho, né? Então eu precisava de outras maneiras de transmitir autoridade. Dizer, não, mas eu trabalho com isso há muito tempo, eu só não tenho a credencial, mas eu manjo muito disso aqui que eu estou fazendo. Tanto que eu vim lá dos quintos dos infernos para resolver isso aqui para você. Então, o que acontece? Eu não estou dizendo que... Hoje a gente se importa muito menos com isso. Se fosse há 5 anos atrás, de repente eu ia estar preocupado em estar com uma camisetinha, uma gravata aqui. Hoje a gente não está nem ligado. Hoje a gente faz o que a gente quer. Por quê? Porque a gente já está há um tempo. A gente não precisa mais ter essa exposição tão grande, porque as pessoas já sabem que a gente advoga no nosso meio. As pessoas, elas pesquisam a gente, elas sabem quem a gente é. Mas para quem está começando, quem ainda está no passinho, naquele passinho lá atrás, essas questões são importantes, porque quando você se forma, não que você precisa andar todo engomadinho ou toda engomadinha todos os dias da sua vida, mas vão ter dias que você precisa aparecer assim, nem que seja para tirar uma foto, porque o que você quer? Você quer que as pessoas lembrem de vocês como advogado. É isso que eu estou dizendo. As pessoas precisam lembrar de vocês. Hoje, se qualquer um que entrar na tua rede sabe que tu é advogado, sabe que tu é isso, que tu é aquilo, que tu fez isso, que tu fez aquilo, que estudou e tal. Mas quando a gente começa, não é assim. Quando a gente começa, a gente não sabe como se portar. Eu não sabia, por exemplo.
E daí eu via que muitas das pessoas que eram próximas a mim nem sabiam que eu era advogado. Elas nem, porque, e até a gente tem esse preconceito, não é um preconceito, é uma questão cultural. Se você vê um juiz de camisetinha tatuado, você sempre a primeira impressão, claro, a gente tenta desconstruir isso, porque nós somos uma geração que tem que desconstruir essas coisas, mas a primeira sensação que você tem é a pessoa nem parece juiz. Ah, nem achei que fosse. Quando você vê a foto de um desembargador, se você vê um desembargador na praia, você parar para pensar, você deve pensar assim, cara, eu acho que o desembargador nem vai para a praia, porque eu não consigo imaginar lá aquele cidadão lá de sunguinha, tomando um suquinho. Mas é uma questão cultural, de como a gente vê as pessoas de uniforme, de como elas transmitem uma autoridade de forma inconsciente para nós. Então, essa é uma questão que influenciou para mim, porque eu comecei a causar aquela dúvida, aquela curiosidade nas pessoas. Poxa, o que ele faz? Daí as pessoas, e vocês vão ver, as primeiras pessoas que vão contatar vocês vão ser as pessoas do seu meio. É tio, é vizinho, é parente. E elas é que vão perguntar, ah, você é advoga, você é isso, você é aquilo. Mas elas só vão fazer isso quando elas começarem a perceber você como advogado. E elas só vão perceber você quando você começar a agir intencionalmente para isso. Às vezes é chato, até eu falo muito com a Tamara sobre isso, a gente para de seguir quase todos os advogados, mas não porque não gosta deles, mas é porque a gente às vezes satura daquilo ali, e você provavelmente também tem muitos advogados no seu meio, você dá uma saturada e pensa, ah, eu não vou publicar nada, eu não vou fazer nada. Quando na verdade você não tem que pensar neles, você tem que pensar naquelas pessoas que podem vir atrás de você precisando de um trabalho, precisando de um serviço, precisando de orientação. E é quando essas pessoas surgem é que você tem as primeiras oportunidades de ter os seus primeiros clientes, porque o advogado... E às vezes até assim, né, Felipe? Hoje em dia a gente conversa, até eu converso muito no meu Instagram sobre isso. Ai, não, tô cansada de seguir advogado porque é uma ostentação, é uma vida que, né, que ninguém acredita e tudo mais. Então, comece a você mostrar uma nova realidade, né? O que você gostaria de ver em um Instagram de um advogado, por exemplo? Comece a produzir um conteúdo diferente. Então, assim, se a gente está tão esgotado e saturado do que está sendo postado hoje, vamos fazer diferente, sabe? Vamos pensar, vamos ter ideias para fazer diferente, para que até as pessoas, né? Faz algumas semanas passou um senhorzinho aqui, eu estava varrendo o escritório, ele perguntou, mas tu é advogada? Eu falei, sou, né? Ai, parabéns por estar varrendo o escritório. Eu falei, gente, vocês acham que advogado passou na OAB, não pega mais a mão na vassoura? Então, assim, as pessoas têm uma visão errada, né, do advogado, e muitas vezes isso acontece porque o próprio advogado se porta de uma maneira que, ai, olha, eu virei advogado e agora eu só ando de BMW, né, eu não varro mais escritório, eu sou um super que tem uma outra realidade. E isso é uma coisa que, para quem está iniciando, assusta. Porque fala, gente, que aquela pessoa tem 1 ano de advocacia e já está com super escritório, já está com carrão, já está... E eu? O que eu estou fazendo de errado? Então, até uma coisa que eu sempre tive muito em mente, por isso que eu sempre fiz de tudo que eu podia, é que eu sempre acreditei que se eu plantasse, eu ia colher. Então, assim, durante a faculdade, ali depois, quando eu ingressei nas especializações, eu falava, gente, não é possível que se eu plantar, eu não vou colher. Então, eu planto até hoje esperando a colheita. Então, assim, a gente tem que dar o máximo da gente. Até um ponto que é importante, quando eu saí da faculdade, eu já atuava em um escritório que era criminal, sendo que esse advogado era um advogado bem atuante aqui onde eu moro. E ele que me ligou. Eu não cheguei a deixar currículo, nada com ele, porque ele me conhecia do Fórum das Audiências. E aí ele foi lá no fórum, pegou meu contato com alguém e ele me ligou, me oferecendo um estágio. E aí ali eu peguei o finalzinho da faculdade e peguei a OAB trabalhando com ele. Então, eu comecei a ter essa prática criminal, mas uma coisa que eu também até anotei aqui para falar para vocês que foi muito importante para mim, foi o estudo da prova da OAB da segunda fase. Durante a faculdade eu fiz muitos cursos, e fiz cursinho para concurso, sempre fui bem envolvida em tudo que eu podia. E o cursinho da OAB, da Damásio, eu lembro que ele era tão bom, ele entra em todas as matérias de direito penal, de processo penal, ele me deixou tão preparada para a prova da ordem. Eu fui tão tranquila fazer a prova da ordem e isso me qualificou muito, assim, me deixou muito mais segura para atuar na área criminal. Porque depois desse curso também, e com a experiência que eu já tinha, eu falei, cara, tô preparada para qualquer coisa. Eu consigo
né, se alguém sentar aqui na minha frente, eu consigo atender. Claro que tem muita coisa que às vezes a gente tem que pesquisar, jurisprudência, a gente tem, mas assim, a base, eu conseguia ter uma compreensão, então isso me deixou tranquila. Tranquila entre aspas, né? Tanto que eu sempre tive muita preocupação por lidar com vidas, tanto que eu fui buscar especialização, fui buscar estudar mais, porque eu tinha essa preocupação. Tô com a vida de uma pessoa na mão, então assim, eu não posso fazer de qualquer jeito. Eu sempre tive essa preocupação. Então, uma das coisas também é tu ter a responsabilidade com o cliente. Né? Dar a vida por ele, fazer tudo que tu tiver ao teu alcance por ele. Então, isso também é um ponto muito importante. Quando eu fui para a especialização, eu abri escritório recentemente, né? Faz 1 ano e pouquinho. Eu sempre atuei em outros escritórios. Quando eu fui lá para o Rio Grande do Sul, eu trabalhava no escritório segunda e terça, para eu ter um fixo para pagar as contas, e o restante dos dias da semana eu estava no Rio Grande do Sul. Então, às vezes, no início, não tem problema se você precisar trabalhar por um período, né, para alguém, enquanto você consegue se organizar. Porque nesse período que eu trabalhava nesse escritório, eu tinha um fixo, eu fazia especialização, só que já estava começando a entrar os clientes. Que daí é o que te dá tranquilidade. Esse fixo aqui, às vezes, te dá uma tranquilidade para que você consiga estudar e buscar ali outros clientes seus, no caso. Tanto que o meu primeiro cliente veio de uma parceria, de um dos estágios que eu fazia. Então, eu comecei a cuidar da área criminal do escritório e esse primeiro cliente criminal surgiu desse estágio. Então, assim, tu dá a vida pro teu estágio, porque depois lá na frente ele vai poder ser um grande parceiro seu. Pode continuar, Felipe Reis. Tamires, a gente já responde você. Eu só vou trazer uma questão aqui que o Vitor O que a Tamires perguntou? Deixa eu só pegar essa questão do Vitor aqui, que eu achei muito interessante. Na minha cidade há um certo monopólio de advogados criminalistas. Eles são muito resistentes a jovens profissionais que se posicionam nas redes sociais. Gente, vocês vão ver que essa é uma realidade. Ela está mudando, mas ela é uma realidade da grande maioria das cidades do nosso país. Você tem uma advocacia que ela é mais antiga e eles têm um bloqueio, eles veem muito mal, eles querem caçoar de você nos grupinhos da OAB, eles querem incomodar, mas vocês já estão vendo um movimento de advogados mais velhos aí que só faltam postar quando estão indo no banheiro, só é o que falta, porque eles estão aderindo a esse movimento. Então, se você se preocupar, a questão volta para aquela lá. Você tem que se preocupar com quem tem compromisso com o seu resultado ou com o seu cliente é que vai pagar suas contas. Os advogados mais antigos, gente, você vai ver, uma das coisas que mais me incentivaram, que me motivaram no início é que eu olhava assim, você já deve ter participado de audiências de advogados mais antigos, já deve ter visto peças. E você pensa assim, cara, tem muita gente que não se atualiza, que faz um trabalho deixa muito a desejar. Sem generalizar, mas eu estou dizendo assim, tem uma história... Tem uma história do Eduardo Galeano que é a seguinte, que num quartel existia um soldado que ele ficava sempre na mesma posição, do lado de um banquinho. Todos os dias trocava ali a pessoa que ficava, mas todos os dias tinha alguém plantado do lado daquele banco. Então, um dia, um superior foi lá e perguntou: por que você está aí do lado desse banco? Ele falou: eu estou aqui porque a ordem é que sempre tem alguém aqui. Hoje é o meu plantão de estar aqui. Então, esse superior, ele foi lá nos arquivos, pesquisou, e daí ele achou, lá muitos anos atrás, alguém tinha dado o seguinte comando: olha, esse banco foi recém-pintado, então você fica aqui e não permita que ninguém sente. Então, o que acontece? Aquela pessoa ficou ali e aquela ordem foi sendo passada, aquele modo de agir foi sendo passado, aquele padrão foi sendo passado e ninguém nunca foi ver qual era o princípio disso. E isso acontece muito na advocacia. Quando a gente começa a advogar, a gente vê que já tem muitos hábitos que já são engessados do advogado. Esse, por exemplo, o advogado arrogante, o advogado que não se mistura, o advogado que tem carrão, o advogado que faz isso. Cara, hoje em dia eu acho que a gente tem uma tendência muito maior a desconstruir isso e humanizar a nossa profissão, porque a gente não é nenhum tipo de rei, nenhum tipo de rainha em tronos. Nós somos pessoas que lidam com o direito daquele que está lá no último degrau, do que está mais ferrado. Que mesmo alguém sendo muito poderoso, alguém que tenha muito nome, alguém que seja muito influente, mesmo essa pessoa, quando ele está sendo acusado criminalmente, ele está mais ferrado que o mais dos ferrados. Então, o advogado criminalista,
para atuar nessa profissão, ele tem que ter um senso de compaixão muito grande, que é incoerente com essa postura. Tanto, eu penso sempre nisso quando eu vejo alguém, eu penso, cara, será que essa pessoa é acessível? Porque ela parece ser tão, sabe, tão, sei lá, não, parece que ela é tão distante, né, tão superior. E daí depois eu fico me pensando assim, falei, cara, não pode, porque como a gente trabalha na área criminal, ela tem que lidar com gente que está sofrendo uma situação, ela tem que estar vivendo com compaixão alguma pessoa que está tendo uma carência muito grande. Então, o que acontece? A sacada é você sempre ficar se questionando e não pré-julgando as pessoas, porque senão a gente fica disseminando essa cultura. Por exemplo, o peticionamento do direito, do fundamento, do pedido. Isso daí sempre foi feito assim, mas não significa que você vai ter que fazer assim a vida toda. Você aprendeu na faculdade o básico. Você sair de lá é obrigação tua fazer diferente. Ah, mas os advogados da minha cidade fazem assim, os advogados da minha cidade fazem assado. Você tem o compromisso. Se você está assistindo essa live aqui, você tem o compromisso de pensar fora da caixa. Eu não aceito nenhum advogado que ande comigo que faça o padrãozinho, que faça o basicão. E eu vivo conversando com a Tamara sobre isso. Às vezes a gente senta assim e fala, Tamara, a gente está fazendo a peça isso aqui nesse sentido, eu acho que não dá mais para fazer, a gente vai ter que inventar alguma coisa. Não está dando. Então a gente vai sempre sabe aquilo que é o óbvio, aquilo que é o padrão, aquilo que é o normal, aquilo que já naturalizou, a gente vive tentando quebrar isso para ter um diferencial. Seja na postura na rua, seja por qualquer coisa, que nem a Tamara falando agora de algo simples, varrer a frente do escritório. Tem pessoas que acham, meu Deus, o que é isso? Eu, quando comecei a advogar, antes, muita gente aqui que me acompanha sabe, eu trabalhava fazendo, Jader, e aí, Jader? Beleza? Aprendi um negócio muito legal com o Jader uma vez. Logo eu vou falar para vocês. Quando eu comecei a trabalhar na área criminal, eu trabalhava fazendo manutenção de piscina. Eu ia lá, aspirava. A Tamara escutou essas histórias 1 milhão de vezes. Mas eu ia lá, fazia minhas manutenções. Quando eu estava com a minha OAB na mão, eu não tinha um cliente da noite para o dia. Durante um tempo, eu era o advogado ali, mas eu ia lá fazer minhas limpezinhas. Eu tinha alguns funcionários já, mas eu estava lá. E alguns clientes falavam para mim, cara, você não é advogado? Eu falei, sou, mas eu ainda tenho que fazer meu nome, eu tenho que crescer, eu ainda sou pequeno, mas tudo que é grande começa pequeno. Calma que eu vou chegar lá. Eu acho que agora a gente pode responder a Tamires. Eu acho que só deixa eu ali, só para concluir do Vitor. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Vitor, até uma coisa que eu tô tentando internalizar isso, assim, uma coisa que a gente tem que levar um pouco para a vida é assim, a gente tem que começar a cuidar da nossa vida e não ter tempo para cuidar da vida dos outros. Então, assim, se eles são resistentes, é um problema deles. Eles não têm acesso à tua conta, eles não têm acesso à tua vida, você vai fazer o teu. Tu vai fazer o que tu acha interessante, tu vai, talvez, ensinar outras pessoas, tu vai passar o teu conhecimento, tu vai passar um pouquinho sobre o teu dia a dia, sobre a tua postura. A forma com que eles são é um problema exclusivamente deles. Então, o que acontece? Você não pode se deixar abalar por conta de um posicionamento deles. E aí, cabe a você ser diferente. Bom, eu não quero ser esse tipo de advogado. Então, daqui pra frente, tu vai ter isso como alvo, no sentido, eu vou fazer diferente. Eu não quero isso, eu vou ser um advogado diferente, eu vou ser um advogado que acolhe. Né? Inclusive, eu e o Felipe, a gente vai começar vamos pegar uma comissão aqui na cidade onde a gente mora. Justamente porque eu só criticava a maioria dos advogados, que eu não gosto. Tá, mas e aí? Então, por que tu não abraça alguma coisa para mostrar para os jovens advogados que dá para ser diferente? Tu não precisa ser aquele velho ranzinza, tu não precisa ser aquele advogado que não cumprimenta o outro advogado na delegacia, tu não precisa ser aquele advogado que liga pro cliente, né, pro teu cliente que já te contratou. Então, assim, cabe a gente dar novos exemplos e mudar essa realidade. Sabe, ser advogados mais acessíveis, mostrar a realidade, falar dos perrengues, porque é importante sim, para que haja um acolhimento, para que vejam que a gente, né, que nós somos pessoas normais e vamos ter dificuldade no início da carreira como qualquer outro profissional. Então, assim, Vitor, ignora a resistência e seja diferente. É isso que a gente tem que fazer. O Gabriel falou um negócio aí, né, que também vai de encontro ali ao que o Vitor falou também. E, cara, assim, vocês vão sofrer ataques. Eu sofri ataques. A Tamara, eu não lembro se ela chegou a passar por isso. Mas, assim, foi difícil pra caramba. A primeira vez que tinham advogados me atacando, eu fiquei muito chateado. Aquilo me abalou demais.
eu acho que o episódio que mais me entristeceu na profissão foi isso, porque eu não fazia nada de errado com ninguém, eu não sacaneava ninguém, eu não, cara, e teve um grupo que começou a meter o pau em mim, começou a falar de mim, começou a me denunciar na OAB. E só que assim, eu nunca baixei a cabeça para ninguém. Eu via que tinha problema, eu ligava lá, ó, presidente da OAB, é o seguinte, ó, o que está acontecendo aí? Vamos sentar e vamos conversar, não tem essa comigo não. Eu sempre me posicionei. E aí é que eu digo, se você é tímido, você tem medo, você se deprime, você diminui. Mas a gente tem que ter essa postura porque a gente tem que ser respeitado e tem que ser valorizado. A gente não pode ficar à mercê. Se querem falar... E eu digo uma coisa, hoje eu vejo isso de forma diferente. Se estão falando de você, é melhor que falem. É melhor que falem porque você se posiciona e é um sinal. Quando as pessoas falam de você, é um sinal que você está ficando em evidência. Isso é fato. E eu já vi advogados, que eu falei, eu já trabalhei muito próximo de advogados muito grandes e eles já me mostraram mensagem no WhatsApp de gente atacando eles. Atacam você que é pequeno, atacam o cara que é grande. Então, assim, ó, o ataque ele vai acontecer alguma hora. Eu não estava preparado para isso, porque eu não esperava. Eu pensei, não acredito, cara, que tem gente que vai fazer isso, me sacanear desse jeito. Então, eu fiquei muito decepcionado, mas quando eu percebi, quando eu ressignifiquei aquilo, eu vi, cara, esses caras precisam fazer isso, porque eles não têm como me atacar. E eu tava derrubando geral lá. Porque eu tava dominando o ambiente do júri, tava dominando ali o ambiente dos flagrantes em delegacia, eu tava metendo terror lá. Gente, então, isso, Felipe, tem que realmente bater palmas pro Felipe, porque assim, ó, ontem eu ainda fiz uns stories, eu falei, e aí, Felipe, gostou? Ele assim, aham, eu falei, tá, Felipe, né, me elogia, mas ele assim, não, tem que estar preparada para a crítica, porque ela vai vir. E, de fato, isso é uma coisa importante, assim, a crítica vai vir. E a gente tem que estar preparado para isso, né? Muitas pessoas, às vezes, vão gostar, no caso do Felipe, assim, ó, eu já trabalhei com muitos advogados, eu trabalhava com um advogado aqui que atuava no júri, e eu sempre falo para ele, assim, a tua oratória, eu acho que é a melhor que eu já ouvi, assim. Até eu sou manezinha, né? Então a gente tem um sotaquezinho assim que o meu sotaque tá me incomodando, a forma com que eu falo. Geralmente gaúcho ele fala de uma forma mais correta, mais pausada. Eu falo mais rapidinho, falo cantando. Então a oratória dele é muito boa, a apresentação dele, a forma de se falar no júri é muito boa e isso incomoda, isso é fato. Imagina um gurizinho que veio do nada, começou a fazer júri. Né? O júri, quando ele se entrega, ele arrasa. Imagina, pessoas aí que estão há 20, 30 anos trabalhando no tribunal do júri, vai falar, o que esse gurizinho tá fazendo aqui? Isso vai incomodar. E tá tudo bem incomodar, é um problema, é o que eu estava falando pro Vitor, é um problema de quem vai se incomodar, o incômodo é dele. A gente não pode deixar isso nos afetar. Então a gente tem que conseguir trabalhar com isso. Tem três coisas, eu não posso, eu tenho maneira às vezes querer pontuar alguma coisa. Tá, só uma questão. Uma delas que tu falou, gente, vocês não podem querer elogio sempre. Você que é movido por elogio, quando você for criticado, você vai ficar de cama, você vai ficar doente por causa disso. Então, se elogiar, legal. Se não elogiar, legal. Se reclamarem, legal. A ideia é o quê? Você não precisa da aprovação de ninguém para fazer o que você tem que fazer. Você não precisa da aprovação de ninguém. E quando você aprende isso, é libertador. O que é a gente não querer se posicionar? O que é a gente não querer falar o que a gente pensa? É medo da rejeição. A gente quer ser aprovado pelas pessoas. Então, a hora que vocês descobrirem isso, vocês vão se libertar de algo que ferra, algo que trava a vida da gente. E a outra coisa é isso. Indicação, Felipe. O nosso primeiro livro do ano, que vai trabalhar isso. Muito bem. Assim, ó. Tu falou para indicar esse livro? Pelo menos me ajudou a ter coragem, né? O livro da Brené Brown, você está falando? Não, o primeiro desse ano. O pior ano do mundo. Tá. E outra coisa que a Tamara disse é o seguinte, cara, tu tem que aprender a cuidar do teu nariz. Cuidar do teu nariz. Porque enquanto você tá só de olho no que os outros estão fazendo, mas o fulano tá viajando, o fulano tá fazendo isso. Enquanto você tá fazendo isso, você deixa de cuidar do seu próprio nariz. Você tá empacado nesse momento. E daí o que acontece? Você cuidando da vida do outro, você diz, mas ele tá muito melhor sucedido, ele tá muito isso. A comparação é outra coisa que afunda a gente na vida. Afunda a gente na vida. Você tá sempre vendo, mas ele fala melhor, mas ele se veste melhor, mas o escritório é melhor, não sei. Cara, é do ser humano isso.
É do ser humano isso. Então, são questões de mentalidade que você precisa trabalhar desde o começo. Porque, assim, ó, a advocacia não é pegar caso, resolver caso. Não é pegar caso, ler a lei, ler jurisprudência, ler manual e resolver. Você lida com seres humanos, você está rodeado por seres humanos e você tem que ter uma mentalidade forte, porque não é nada fácil, cara. E a gente vai tomar porrada o tempo todo. Eu combinei com a Tamara que nós faríamos lives de 45 minutos. Já passou da nossa hora. Já vai responde só a Tamires aqui. Responde a Tamires aí. Que eu não sei quanto tempo. Eu nem te perguntei isso, né? Quanto tempo levou para, pelo menos ela aqui que eu deixei, para conseguirem viver da advocacia? Assim que eu saí do mestrado, é que eu trabalhava já. Assim que eu saí da faculdade, já atuava na área criminal. Então, eu fiz as especializações, o mestrado. Ali, o primeiro ano, eu trabalhei em escritório. Então, eu tinha um fixo. Mas aí, nos últimos anos, foi só da advocacia. Então, o que acontece? Na área criminal, às vezes, assim, ó, tu precisa, por exemplo, né? É Tamires que perguntou? Tamires, tá? Vamos pensar que tu, assim, ó, tu pegue um cliente e tu consiga cobrar 15 mil reais. Cara, ele vai te salvar durante meses. Então, às vezes... Se você está acostumado com uma renda baixa, ele te salva. Às vezes vem um cliente só que vai te salvar. E era o que acontecia comigo. Esse primeiro cliente, o primeiro cliente foi um de tráfico. Então, a gente cobrou na época 15 mil reais, só que daí era uma parceria. Então, assim, ele me salvou durante meses. Depois, até o Rodrigo, que está na live, ele me indicou meu segundo cliente. Esse eu cobrei, acho que um pouquinho mais. Deu para fazer, acho que uns 20 mil, se eu não me engano, na época. Me salvou vários meses. E assim foi indo. Então, às vezes, assim, tu precisa de um só que vai te dar tranquilidade para os próximos meses para pagar a conta. Mas é o que eu falei para vocês. Eu abri o escritório meu faz 1 ano e pouquinho. Então, assim, eu não saí já abrindo escritório. A gente até quer falar sobre isso depois, né? Sobre abrir ou não escritório. Não, mas isso tá... Vamos programar, vamos dar esse passo a passo para a galera. Gente, olha só, eu tinha uma renda de 1.000 e pouquinho quando eu comecei a advogar. Então, eu conseguia pagar minhas contas básicas ali, mas tudo para mim na advocacia era um dinheirão. Eu lembro que o primeiro caso que eu peguei criminal, eu tinha medo de cobrar as pessoas porque eu achava muito dinheiro. Eu lembro que eu cobrei da mulher, olha que absurdo. Para vocês pode não ser, porque eu não tinha referência nenhuma, eu não entendia nada, eu não sabia o que podia cobrar. Felipe? Não, ela fica, mas a gente já vai encerrar, calma, moça. Não, porque eu digo que se ela encerrar... E daí, o que acontece? Existe alguma receita de trabalhar com pessoas perigosas? Não existe, meu amigo. Pode dar. Eu já fiz júri de chefe de facção, já trabalhei com facção, então isso daí é mito. Outra live a gente vai tratar disso aí. Ele perguntou sobre receita de trabalhar com pessoas perigosas. Isso daí é mito, mitaço. A gente tá do lado então, deles, assim, ó, só para fechar esse tópico aqui, eu lembro que o primeiro caso eu cobrei R$1.000 em 2 vezes e eu achava assim, meu Deus, vou ficar rico aqui. Vou ficar rico. Eu achava assim que eu tava... Eu vou botar para quebrar nesse troço. Temos que falar sobre isso, medo de cobrar. Mas é aí que tá. Hoje, assim, eu já advogo há 5 anos. Hoje se eu pudesse voltar no tempo, mas eu nem me critico tanto, e você não deve se criticar, porque você que está aqui, provavelmente você não tem um padrinho, você não tem alguém que bota tudo no seu colo e diz, ó, faz assim, faz assado. E se você não tem, tá tudo certo. Você vai ter que testar, você vai ter que se ferrar um pouquinho mais, mas aprende. Tanto que o nosso objetivo aqui é esse, é passar essas informações para vocês não se ferrarem tanto no início da carreira. Gente, eu tenho... Deixa eu ver aqui. Eu estava a fim de convidar alguém do público para participar da live. Se alguém mandar agora para participar, a gente troca uma ideia de 2 minutos e a gente encerra a live. Se alguém mandar no 3. 1, 2... Vamos perder o medo, galera. Olha, eu vou lançar uma tarefa para vocês aí. Você tem vergonhinha de aparecer, de mostrar a cara, de se posicionar? Eu quero ver. Ó, lembrem que eu falei, só olharem isso aqui não adianta para nada. Se você só olhar, rir, ai, que legal, ai, não sei o quê. Se você não praticar alguma coisa, se você não sair daqui e fazer alguma coisa, vai continuar a mesma merda. Então, o que eu digo? O que você pode fazer? Você pode pegar... Ó, Tamara, vê se tu curte essa. Você que é muito tímido, tem gente que já faz isso a rodo, mas se você é muito tímido, eu quero que você faça uma publicação, seja nos stories, seja
no feed, seja no Twitter, seja no Facebook, qualquer publicação se posicionando em alguma coisa ou mostrando que você é um criminalista ou que é um entusiasta do direito, se você ainda não é advogado. Ou até uma qualquer ideia. coisa, olha, pesquisa na internet lá, notícias criminais. Ah, tem uma questão ali, eu vou me posicionar. Porque é o seguinte, você lembra que eu falei, você tem que ser intencional. O que você está fazendo com isso? Você está mostrando para as pessoas que você é alguém que elas podem chamar quando o assunto é esse. Não é porque você quer se aparecer, não é porque você quer mostrar que você é o cara que elas precisam quando o assunto for esse. E é difícil, vai ter gente enchendo o saco, mas lembra que eu falei, azar é deles. Não tá, ou até assim, dão bola demais para as pessoas. Se for mais fácil, faz um stories bonitinho, comentando a live, de um assunto da live. Por exemplo, o Vitor, né? Assim, Vitor, tu vai falar assim, advogados assim, ó, né, que são resistentes, desculpa, a partir de agora eu vou começar a aparecer. Então pode fazer um story assim, pode marcar a gente que a gente reposta. Faz um story, um print assim, diz assim, ó, esse ano a gente vai destruir. Olha, é que eu sou empolgado, né? Uma das coisas que funcionam na nossa parceria, que eu e a Tamara, que é o seguinte, a Tamara é a pessoa metódica, ela é toda disciplinadinha, toda organizadinha e tal. Eu sou o cara com a cabeça no mundo da lua. E isso aí ela acaba me trazendo muitas vezes, dizendo, olha, calma aí, segura o teu balanço. E eu falo para ela, deixa o meu balanço. Mas assim, gente, esse é o desafio. Quero ver quem vai estar comigo nesse desafio, quem vai estar com a gente. Tem que marcar a gente. Marquem a gente, porque eu quero ver se vocês são de verdade ou vão ficar de frescurinha. Fechou, galera? Já passamos da hora que a gente falou. Eu falei que ia ficar até 17h45. Então, beijo para todo mundo. Quinta-feira que vem a gente vai selecionar um tema de novo. Essas perguntas ficaram no ar, eu vou anotar para a próxima. Fica bonito aí pro print. Faz um print aí, então. Fechou? Um beijo para vocês. Fechou, obrigada. Se ficarem com alguma dúvidas, mandem que a gente responde na próxima. Tem que parar de se preocupar com os outros. Tem que fazer alguma coisa da sua vida. Salva essa live, Felipe, não vai esquecer. Tchau.